que abrir a câmera, né? Ah, sim, agora está ao vivo. Ok. Olá, queridos. Alguém está conosco? Temos alguém conectado? Se nós... Se tiver conectado, vamos... Daqui a pouco vamos começar a live. Só estou esperando um momento para que mais pessoas entrem. Teste de som, por favor. Se o som estiver claro. O som tá bom? Tá bom de som? Eu estou usando o microfone lá e não aqui. Melhor aquele, mas tudo bem. Temos mais uma pessoa, Daniel Júnior. Olá, Daniel. Prazer em recebê-lo. Nos dê a sua opinião de som, nos dê a sua opinião de imagem. Se tá bom para você ouvir aí. Kleber Pascoalon, bem-vindo, Kleber. Luiz Carlos, também bem-vindo. Daniel, som tá bom. E a imagem, Daniel, como é que está? O que você está vendo aí? Mais alguns minutinhos e nós já vamos começar a conversar. Se vocês têm perguntas ou se tiverem questões que gostariam de perguntar ou assuntos que gostariam que fossem trazidos aqui às lives que estaremos promovendo, ou até se você tiver assuntos que você gostaria que fossem trazidos, ou durante a live mesmo surgir algum assunto que interesse a você, por favor, nos mande as suas questões, não é? Você pode entrar em contato conosco pelo nosso canal, ali no Shalom Leamin, estamos no YouTube e também estamos no Face. Shalom Leamin. Shalom Leamin significa paz para os povos. O Instituto Shalom Leamin foi criado com o objetivo de ajudar o povo que crê na Bíblia, ou o povo que se interessa pelo conhecimento da Bíblia, a fazer uma melhor leitura. Nós queremos ajudar você com ferramentas e com dicas de leitura da Bíblia e de interpretação, trazendo para você as pesquisas mais recentes sobre as leituras dos textos, não é? Nós queremos falar com você sobre as traduções, as últimas traduções de textos originais da Bíblia, de textos manuscritos originais do Novo Testamento, manuscritos do Antigo Testamento com mais de 200 anos antes de Cristo, ou seja, hoje com 2.200 anos. Existem manuscritos bíblicos com 2.200 anos, escritos à mão, em papiro, em couro, em tabuletas, em pedras, em argila. E muitos cientistas têm traduzido esses textos recentemente pelo estudo do hebraico antigo, do aramaico, e descobertas muito interessantes têm sido feitas, não é? Também queremos ajudar você a colocar a Bíblia no contexto, colocar a Bíblia, entender a Bíblia no seu ambiente cultural. Como é que viviam os discípulos, como é que vivia Jesus e sua família, como é que viviam as pessoas há 2.000 anos atrás na Judéia, na Palestina romana, como pensavam, quais eram seus interesses, conflitos, quais eram as suas buscas e por que o texto bíblico foi gerado como foi gerado. Não é? Nós temos hoje, graças a grandes pesquisas de estudiosos mais recentes, graças ao acesso que temos tido pelo apoio das ciências sociais
ciências arqueológicas, ciências históricas, ciências das línguas, da literatura, com o uso das ferramentas da informática, temos podido entender textos, não é? Então, o que nós queremos trazer para o nosso público, para aqueles que nos ouvem, nos seguem, através do Instituto Shalom Leamin, são pesquisas como estas que nos permitem fazer muitas comparações. Nós temos hoje muito mais informações sobre como viviam as pessoas no tempo de Jesus. Isso nos últimos 30 ou 40 anos. Facilita muito a pesquisa bíblica conhecer como pensavam aquelas pessoas, não é verdade? Como pensava o apóstolo Paulo? Como viviam as mulheres no tempo de Jesus? Era mesmo uma sociedade machista? Ou será que essa sociedade machista, que aprisiona a mulher como até recentemente a aprisionava, no contexto da igreja inclusive, não é uma realidade romana? Hoje nós temos condições de afirmar, até com provas documentais e provas arqueológicas, textos interpretados cientificamente, que o machismo que nós temos hoje dentro das igrejas, essa sociedade patriarcal, repressiva em relação à mulher, é muito mais uma condição romana do que da Judéia de Jesus, não é verdade? Você pode observar nos evangelhos e no livro de Atos, na carta de Gálatas, que tanto Jesus quanto Paulo foram muito democráticos em relação à presença da mulher no ministério. Você tem mulheres que seguiam Jesus, você tem mulheres que seguiam Paulo, você tem Júnia, que era uma apóstola, você tem Lídia, que era uma apóstola, você tem mulheres que eram bispas, você tem mulheres que eram diaconisas, que eram líderes de igrejas em suas casas, e essa era uma característica normal, comum, no cristianismo primitivo, enquanto estava na Judéia. Mas à medida que nós vamos vendo os textos evoluindo para o ambiente romano, como foi o caso de Paulo em Roma e depois de Paulo, como nós temos nos textos de Timóteo, você já vê uma igreja que quer penetrar no mundo romano, no mundo do Império Romano, em Roma, e a igreja romana, já na mão de gentios, traz consigo uma característica muito mais repressora com relação à mulher, não é verdade? Isso tudo nós encontramos nos textos, nós encontramos nos manuscritos, nós encontramos em muitos registros históricos que nos permitem hoje ter uma visão mais clara de como pensavam os escritores, os agentes da sociedade de Paulo e de Jesus. E isso nos dá uma condição de entender melhor o texto bíblico no seu contexto histórico. Por que que aquelas pessoas pensavam daquela maneira? Então nós estamos criando o Instituto Shalom Leamin, que você poderá encontrar no Facebook, no YouTube e nos seguir por ali, seguir a nossa programação, os nossos assuntos, as nossas matérias. Você poderá também nos propor matérias, nos propor assuntos que você gostaria que fossem debatidos, que fossem trazidos, estudos que você gostaria de conhecer, e à medida do possível nós vamos encaixar estes assuntos e esses temas nas nossas lives ou nas nossas pesquisas e até nos nossos cursos que serão lançados em breve, não é? Então é um prazer estar aqui falando com você. Acho que já podemos começar, já temos 6h10, já é hora de começarmos a dialogar sobre os assuntos que temos trazido, não é verdade? No último sábado, às 20 horas, trouxemos um assunto, aliás, último sábado às 16 horas, trouxemos um assunto importante para os nossos dias. Falamos sobre a questão das profecias no ambiente da atualidade. Algumas pessoas nos perguntaram alguns assuntos naquele dia e nós queremos trazer aqui uma questão que foi levantada com maior frequência, mais pessoas se interessaram pelo assunto que abordamos, dentro do assunto de profecias para os nossos dias. E por causa destas perguntas, nós vamos tocar um pouco também hoje no assunto do equilíbrio que existe entre o profeta e a necessidade de que as maldições ou as imprecações se realizem e o Espírito de Deus que quer perdoar. Existe um equilíbrio aí. O equilíbrio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre a necessidade de realização da profecia, a necessidade de realização do agouro ou do mal que está predito como uma confirmação de que o profeta é verdadeiro
ou seja, o profeta só se torna verdadeiro a partir da realização da sua profecia, então, às vezes, a realização da catástrofe prevista é uma necessidade que outorga o profeta. Porém, nós também sabemos que a misericórdia de Deus prevalece sobre todas as coisas. Como dissemos naquele dia, no sábado, tudo que Deus faz está movido, tem por trás a força que o impulsiona é o seu amor. Na verdade, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então nós temos que ter em mente esse detalhe de que deve haver um equilíbrio de forças entre o desejo do juízo, que é apresentado pelo profeta, e a misericórdia de Deus que quer perdoar. Temos que entender o equilíbrio entre esses dois momentos. E este princípio, ou este fundamento do equilíbrio entre o juízo divino que se expressa através do profeta e a misericórdia de Deus que se expressa através do tempo entre a profecia e a sua realização, é um equilíbrio que se balanceia pela misericórdia de Deus. Então entenda esse princípio, o princípio da misericórdia versus o juízo. Princípio do desejo de trazer o juízo que está no profeta e o desejo de perdoar que está no Espírito de Deus. Este equilíbrio é essencial para que possamos entender muitas coisas na Bíblia, muitas profecias ao longo do tempo, não é? Por que hoje nós que somos cristãos e buscamos na Bíblia entendimento sobre os tempos, muitas vezes nos queixamos de que nos parece demorado o tempo da vinda do nosso Messias. Todos nós cristãos, o povo de Israel também, busca a vinda do Messias, não é verdade? Alguns de nós ansiamos pela vinda do Messias, queremos ver este dia, queremos que ele se realize na nossa geração. Queremos que o juízo de Deus venha para corrigir as injustiças da terra. Quando isso vai acontecer? Como a Bíblia diz, ninguém pode dizer quando será, não há possibilidade de prever. E se alguém disser que sabe quando será, se alguém marcar uma data, se alguém fizer alguma suposição, a Bíblia ensina que você não deve ir, não deve procurar conferir, não deve acreditar, porque ninguém sabe. Virá, como a Bíblia diz, de repente, como um relâmpago. Virá como o ladrão, ninguém espera o ladrão. A Bíblia usa esta figura de linguagem. O dia do Senhor virá como o ladrão, que não avisa que está chegando. Não é? Vai nos pegar de surpresa, vai pegar a humanidade de surpresa. Mas ainda assim nós cristãos ansiamos por essa data. Gostaríamos de vê-la na nossa geração, enquanto ainda estamos em vida. Até porque estamos diante de uma grande onda de injustiças, não é verdade? À medida que os anos passam, que as décadas passam, nós vamos notando que a situação só piora. Mesmo com o grande crescimento da igreja, mesmo com o grande avivamento espiritual que passa-se pelo Brasil e pelo mundo em alguns lugares, a injustiça ainda impera nas sociedades. Então nós, muitas vezes, desejamos que o juízo de Deus surja para resolver essa questão. Porém, queridos, ela não acontece. Já faz praticamente 2020 anos que a igreja espera esse dia. No livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus é levado aos céus, naquele dia, naquele momento em que ele já estava sendo levado aos céus, os discípulos perguntavam, porventura será hoje o dia da vinda do Messias? Ou seja, será hoje o dia do livramento? Será hoje o dia da manifestação do poder de Deus sobre Israel? Não é? Eles perguntavam para Jesus, e Jesus disse, sobre os tempos e épocas não vos compete saber, mas vão e preguem o Evangelho. E há 2000 anos nós estamos esperando a realização, a igreja anuncia e espera a realização. Muitos já deixaram de crer. A sociedade em geral, a sociedade científica, a sociedade dos intelectuais, nos ridiculariza, não é? Porque nós estamos esperando um Messias que nunca vem, já faz 2000 anos, e alguns dizem para nós, para com isso, para com essa expectativa, isso é uma mentira, não é? Os cristãos já esperavam isso há 2000 anos atrás e ainda não aconteceu, não haverá um fim, não haverá um juízo. Então nós temos que entender, queridos, que apesar de todas as manifestações proféticas no texto bíblico, de todas as manifestações apocalípticas, das falas de Jesus mesmo, no capítulo 24 de Mateus ou dos Evangelhos,
quando se fala do fim dos tempos, quando se fala do juízo, quando se fala das catástrofes, guerras, quando se fala dos terremotos, e ali está escrito mesmo concomitantemente, ainda não será o fim, nós temos que entender que aí está a misericórdia de Deus, esperando que o ser humano se arrependa, não é? Então, as profecias já estão registradas lá. E olha que interessante, muitas pessoas não estão crendo, muitas pessoas já estão dizendo que isso tudo é mentira, que isso não vai se passar, que já se passaram 2000 anos. Olha só, a profecia tem que se realizar para que o texto bíblico seja aprovado, confirmado, seja verdadeiro, não é? Todo profeta só é profeta verdadeiramente quando a profecia que ele traz à luz se realiza. Do contrário, ele será um falso profeta. E a Bíblia condena o falso profeta à morte por apedrejamento. Então, queridos, de fato, algumas pessoas poderiam até ter alguma razão de dizer que a Bíblia não é verdadeira, uma vez que as suas profecias não se cumpriram. Mas temos que entender que se as profecias bíblicas de tragédia não se cumpriram, é porque a misericórdia de Deus está esperando que o ser humano se arrependa. Nós encontramos isso muito claramente naquilo que já discutimos no último sábado, quando falamos da destruição de Sodoma e do fato de Nínive ter sido poupada da destruição. Olha só que interessante. Nós olhamos a história de Sodoma e achamos que os anjos vieram ali fatalmente para destruir a cidade, sem prévio aviso, como se Sodoma não tivesse sido avisada da sua iniquidade. Mas não se esqueçam que Ló já vivia na cidade há algum tempo. E Paulo olha para Ló, nos livros do Novo Testamento, principalmente em Hebreus, como um justo que vivia no meio dos ímpios. Ou seja, luz nas trevas. Ló funcionou em Sodoma como luz. Ló era o pregador de Sodoma. A sua casa era a igreja de Sodoma. E ali havia uma manifestação de luz. Ele é chamado o justo Ló, que afligia a sua alma por causa da iniquidade de Sodoma. Então ali havia um pregador, não é verdade? Ali havia uma igreja que anunciava, que profetizava, que mostrava um padrão, que mostrava um conhecimento do Deus vivo. Ali havia uma realidade de expressão do conhecimento. Alguém que não concordava com o estilo de vida daquela sociedade. Alguém que era contra aquela maneira de ser. E então, nós vemos que Ló fazia a diferença naquela cidade. E também temos um episódio anterior, que foi a invasão de Sodoma por 5 reis estrangeiros, que levou muitos habitantes da cidade cativos, que destruiu a cidade, que trouxe que removeu muitas coisas, não é? Tomaram muitos despojos da cidade. E então Abraão junta uma pequena tropa de 300 soldados e vão aos inimigos, aos 5 reis, e resgatam Ló e salvam a cidade, livram a cidade de Sodoma. Preste atenção nesse detalhe. Sodoma já havia sido advertida antes, quando esses 5 reis invadem e destroem Sodoma. E ela é liberta depois por um instrumento de Deus, que é Abraão, um homem de Deus. Entenda isso, queridos. A igreja existe hoje, segundo Paulo, como um instrumento profético. Assim como a Arca de Noé foi construída antes do dilúvio e ninguém acreditava naquilo, porque a proposta de uma arca num deserto, a mais de 100 quilômetros do mar mais próximo, é alguma coisa, no mínimo, esquisita. Mas Noé tinha fé, construía a arca. Quando nós lemos a história da arca no livro de Hebreus e no Novo Testamento, nós vemos que Noé foi um homem de fé, que obedeceu à voz de Deus. E a Bíblia diz que ele sentenciou os seres humanos, a sociedade do seu tempo, à morte pela arca. Então a arca é um símbolo de pregação. A arca é um símbolo de advertência. E a arca é uma figura da igreja. Ora, para os olhos da humanidade incrédula, segundo está escrito em Coríntios, nós temos ali que o homem natural não entende as coisas e as coisas de Deus para ele são loucura. A igreja para o incrédulo é uma loucura. A igreja para a sociedade à nossa volta é uma loucura. Imaginem vocês uma instituição, uma sociedade de pessoas que ensina que haverá um fim repentino, que nós que cremos, que estamos juntos na igreja, seremos arrebatados.
Ou seja, seremos removidos da terra instantaneamente, sairemos voando, desapareceremos das nossas casas, dos nossos trabalhos, andando pela rua seremos removidos e o restante da população ficará. Isso é um pouco absurdo, tão absurdo quanto construir um navio de mais de 50 metros, talvez, no meio de um deserto, não é verdade? Então, nós temos que levar essas coisas em consideração. Noé levou 120 anos construindo a arca. Então, queridos, uma das questões que é fundamental para entendermos é o que a misericórdia de Deus pode causar. A misericórdia de Deus é longa, ela é longânima, ela é paciente, ela se estende ao longo do tempo, esperando que os homens, que as pessoas, que o ser humano observe os símbolos que estão sendo construídos à sua volta. Observe a arca, observe a igreja, observe a palavra, observe os sinais, não é? E o que vai acontecer então? A misericórdia, a paciência de Deus também causa que o incrédulo se engane, que o incrédulo se torne mais incrédulo ainda. Veja só que contradição, que aparente contradição, não é verdade? A misericórdia de Deus para os que não creem pode se tornar uma cilada, porque as pessoas não estão dispostas a abrir seus olhos. Porém, queridos, Deus vai mais longe ainda na sua misericórdia. Ele mostra, através de acontecimentos sociais, como terremotos, tsunamis que aconteceram aí em partes do mundo, e agora mesmo essa pandemia de coronavírus, isto são mostras, são sinais de que Deus está tendo misericórdia ainda, mas que Ele pode sim destruir toda a terra com muita facilidade. Existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor que estão mostrando, não é? Com evidências muito fortes de que esse juízo final em escala mundial é muito provável e muito possível. Aliás, quero dizer para vocês, queridos, que um sentimento que Deus tem colocado no meu coração é que Deus pode ter criado as coisas como criou, inclusive as pragas da terra, como aconteceram no dia do pecado de Adão, quando a Bíblia diz que no dia em que Adão pecou, a terra produziu espinhos e abrolhos. Ora, esses espinhos e abrolhos só podem ter surgido se foram criados, ou se já estavam como sementes potenciais no solo da terra. É óbvio que estes símbolos, sementes de abrolhos, de espinhos, de ervas daninhas, são símbolos de coisas espirituais. Essas ervas daninhas são as crises da humanidade, as crises do ser humano. Não se trata simplesmente de ervas e de mato ou de capim. Ali está se falando de coisas espirituais. Então temos que entender, queridos, que muito provavelmente o próprio ser humano produza as sementes daquilo que destruirá a própria humanidade. Este vírus que nós estamos lidando agora tem muita possibilidade de ter sido criado pela ação humana, seja intencional, por laboratório, seja pelo mau hábito de desafiar a natureza e desafiar princípios que a Bíblia nos ensina sobre o cruzamento de espécies, por exemplo. Alguém já ventilou que este vírus é fruto de um cruzamento, de um hibridismo, de um cruzamento de espécies de um morcego com um determinado animal. Não importando aqui quem tenha feito isso, ou onde isso tenha sido feito, mas nós estamos aí diante de uma pandemia causada por um vírus que surge ao longo das ações humanas, direta ou indiretamente. Há outros episódios iguais. Nós tivemos o surgimento de um caso de lúpulo, uma doença que já havia sido extinta a partir do derretimento da geleira do Polo Norte. Um cadáver de um animal conservado na geleira, com o aquecimento global foi exposto e alguém adquiriu uma doença ao manipular este cadáver. Então nós temos aí doenças que podem surgir a partir da ação nociva do ser humano que nós não conhecemos, contra as quais nós não temos antídotos, remédios. A própria ambição humana está criando, isso já é conhecido de todos, vírus em laboratórios que estão sendo preservados, até mesmo alguns estão sendo recriados, vírus de varíola e outras doenças potencialmente letais para toda a humanidade, que hoje no nosso sistema logístico, circulação de aviões, mercadorias, alimentos, poderia se espalhar muito rapidamente pela humanidade, não é?
e poderia destruir muita gente. O que nós estamos vendo agora no coronavírus é uma pandemia muito suave em relação ao potencial de contaminação, de dano e de destruição que algumas outras pandemias de outros tipos de vírus poderiam nos trazer. Então, queridos, estamos diante de uma situação muito interessante. Estamos aqui vendo, de fato, o equilíbrio entre a necessidade do juízo, que a Bíblia menciona, a necessidade de que se manifeste o juízo, para que a ambição humana, para que a ganância humana seja corrigida, seja ajuizada, não é? E o desejo de Deus de ter misericórdia. Deus tem avisado a humanidade, através de muitos episódios, de muitos eventos, que a sua palavra é verdadeira e que as coisas podem acontecer. Esta pandemia, na minha opinião, que está atingindo todo o mundo, é uma amostra de que ou Deus, por uma ação sobrenatural, ou o próprio ser humano, por sua orgulho, por sua vaidade, como foi o caso da Torre de Babel, pode construir sua própria destruição. Pode produzir aquilo que trará a própria destruição. E veja só, o juízo virá e nós nem mesmo poderemos culpar a Deus, não é verdade? Enquanto alguns querem dizer que Deus é culpado daquilo ou disso, estamos diante de uma prova de que o juízo virá e que muito provavelmente nós nos destruiremos por nossas próprias mãos. O ser humano se destruirá por suas próprias mãos. Então temos que pensar nisso. Pensar nisso. Há um equilíbrio entre o juízo, a necessidade da realização da peste ou do mal anunciado e a misericórdia de Deus, que não deseja que o mal proferido, profetizado, se realize. É o que nós vemos em Jonas, claramente. Deus anunciou que Nínive seria destruída. O profeta Jonas é uma expressão do juízo, é uma expressão da angústia, da ira contra o mal que estava em Nínive. E para que Jonas fosse validado como profeta, havia necessidade de que Nínive fosse destruída. Jonas não queria estar em Nínive a princípio por causa da sua ira contra aquele povo ímpio que era inimigo de Israel. Mas Deus tinha misericórdia. Deus tinha misericórdia do gentio. Deus tinha misericórdia daquele que não temia e não conhecia o seu nome. E quando o profeta Jonas vai a Nínive, ele profetiza, ele anuncia a tragédia, mas o povo se arrepende e Deus perdoa. Então temos que observar isso. Se está demorando, não está demorando porque não é verdade. Se está demorando porque Deus está tendo misericórdia e está dando o tempo para que as pessoas se arrependam. Podemos observar o que diz Hebreus, que nós devemos não endurecer os nossos corações e nos arrepender, enquanto ainda há tempo. Então, por aí nós estamos vendo a importância do equilíbrio entre juízo e misericórdia. O mundo se equilibra entre o juízo e a misericórdia de Deus. Se tudo fosse baseado apenas na misericórdia de Deus, nós destruiríamos a terra e a vida humana, como estamos fazendo de maneira bastante suave, bastante leve, neste caso do coronavírus. Se o mundo estiver fundamentado apenas sobre o juízo divino, Deus já teria destruído a terra por causa da sua justiça. Juízo de Deus, justiça de Deus se equilibra na contraponta com a misericórdia, com a graça de Deus, com o desejo de perdoar e salvar. Então, vamos pôr esses dois critérios na balança. Vamos pensar, não é, nas profecias e nos textos bíblicos a partir deste fundamento, o fundamento do equilíbrio entre a graça, a misericórdia, a santidade e o juízo divino. De um lado, graça, misericórdia, perdão, necessidade divina de esperar, de crer no ser humano que ele criou e que ele pode se arrepender. De outro lado, o tempo que se vai findando, que se vai passando, porque o juízo, a justiça, é uma necessidade, é uma ética necessária. É necessário que haja correção. Não se pode deixar a justiça, ou melhor, não se pode permitir que a injustiça seja exercida indefinidamente. Quero que os irmãos entendam bem este princípio. Este é um dos fundamentos importantíssimos que devemos ter diante dos nossos olhos, na nossa mente, nos nossos entendimentos para lermos a Bíblia.
Na Bíblia toda há um equilíbrio entre esses dois aspectos do coração ou do caráter de Deus: misericórdia e justiça. Nós estamos aqui falando com você e queremos que você nos envie suas dúvidas, perguntas, queremos que você escreva. Temos aqui o Marcos, que está conosco, e ele vai aqui acompanhar as suas questões ou as suas observações, assuntos que você acha interessante tocar, e nós queremos atender você. Se você tiver perguntas, pode nos mandar. Se você tiver assuntos que você gostaria que fossem abordados, você pode nos sugerir por nossos canais. Estamos ali no YouTube, no Instituto Shalom Leamim, Paz para os Povos, um instituto de cursos bíblicos, cujo objetivo é fornecer a você as ferramentas mais modernas, as descobertas arqueológicas e literárias mais recentes sobre o texto bíblico, que possam colocar mais luz sobre a nossa percepção de como pensavam os profetas, de como pensava a população que ouvia a Jesus, que ouvia os discípulos, e às vezes lançar luz sobre textos que nós lemos hoje com bastante dificuldade de compreensão, não é verdade? Ainda há muita coisa a ser descoberta no texto bíblico. O texto bíblico, queridos, é um texto que ultrapassa seu tempo. Ele está sempre moderno. Ele é antigo. Algumas partes da Bíblia têm mais de 2, 3 mil anos, 5 mil anos talvez, mas ele está valendo para os nossos dias. Não há na Bíblia nada que não se aplique, nada que não sirva para o momento. Nós só temos que entender as coisas da perspectiva correta. A Bíblia, quando lida corretamente, quando aberto diante de nós a possibilidade de compreender mais profundamente, a cada vez que lemos a Bíblia, passando por textos que já lemos, podemos descobrir coisas novas, mais profundas e realidades mais preciosas para o nosso tempo. Não é verdade? Aqui é uma pergunta, eu gostaria de saber o nome de quem a enviou, mas, assim, Hilda Costa, Hilda está nos ouvindo, Hilda, nossa amiga, estivemos juntos na TV há alguns anos atrás. Muito bem-vinda, Hilda, prazer tê-la aqui conosco e também a responder a sua questão, uma questão muito pertinente para esse momento. Podemos considerar o Covid-19 uma praga apocalíptica? Bom, obviamente você não vai encontrar na Bíblia esse título, Covid-19. O que mais se aproxima disso na Bíblia são os agouros sobre as pestes, sobre as doenças que viriam sobre a Terra nos últimos dias, não é? Juntamente com guerras, terremotos e todas as tragédias que nós podemos esperar. Bom, queridos, nos últimos dias haveria pestes e haveria pragas. O que há de diferente entre o Covid-19, agora nos nossos dias, e o que aconteceu, por exemplo, no começo do século XIX, 18 para 19, quando nós ouvimos falar da peste negra ou da febre que se abateu sobre a Europa, não é? No século retrasado. Nós tivemos ali uma pandemia muito parecida com o coronavírus, num ambiente de muito menor tecnologia, em que não havia microscópios, nem o conhecimento dos micróbios, bactérias microscópicas, também não havia noção do contágio pelo ar, não se podia ver as gotículas de saliva que se projetavam quando alguém espirrava, e nem se pensava que esta contaminação das mãos pudesse transmitir doença para as outras pessoas. Quando aconteciam casos de doenças como aquelas, por exemplo, o sarampo, quando se apresentou, com certeza matou muitas pessoas e era desconhecida, a varíola, não é? Esta febre também matou um terço da população europeia naquela época. Nós ali temos um típico modelo de algo que pode surgir e se torna desconhecido. Qual é a diferença entre o Covid e aquela ocasião? A diferença é que o Covid está sendo noticiado e, por causa da logística mundial, do trânsito de cargas, de navios, de aviões e a rapidez com a qual nós circulamos pelo mundo, nós podemos saber por que isso se espalha tão rapidamente e de maneira tão abrangente. A outra questão é
o fato de que hoje nós temos microscópios, nós temos laboratórios, nós temos pesquisas que podem identificar bactérias e vírus de tamanho muito pequeno, invisíveis a olho nu. Então nós podemos explicar melhor, não é? Podemos até criar situações desse tipo. Porém, tudo que a Bíblia diz que se aproxima no máximo são doenças, pragas, pestes que surgiriam no final dos tempos. Nesse aspecto, sim, podemos pensar que isso seja uma pandemia de proporções apocalípticas. Porém, posso declarar a você que, segundo os próprios textos bíblicos, Mateus capítulo 24 nos ensina, ainda não é o fim. Nós estamos diante de uma advertência. E sim, isso pode ser apocalíptico, mas ainda não é o fim. Estamos ainda vivendo os tempos da misericórdia e da graça. Estamos ainda vivendo os tempos em que Deus quer falar à humanidade. Por isso, Hebreus nos ensina, não endureçam os teus corações quando ouvirem a sua voz. A Bíblia está nos chamando ao arrependimento. Aqui, o coronavírus, na minha opinião, é como a Arca de Noé. O coronavírus é como os anjos em Sodoma ou como Abraão resgatando Ló dos reis estrangeiros que destruíram a sua cidade. É um aviso. É um aviso para que as pessoas entendam que isso é possível. É um aviso para que as pessoas entendam que é mundial e que nós podemos não ter tempo de exercer controle sobre a pandemia. Podemos até explicá-la a tempo, mas talvez não possamos conter, principalmente, aquilo que pode ser desenvolvido em laboratório, por exemplo, com o uso da radiação atômica, não é verdade? Sabemos que com a radiação, nos institutos de pesquisa agronômica, aqui mesmo, na nossa região, é possível criar sementes transgênicas, é possível criar hibridismos fortíssimos, não é? Que podem ser imbatíveis, podem ser para o qual não tenhamos antídotos. Facilmente isso pode contaminar uma sociedade. Então, nós temos que pensar que isto é um aviso apocalíptico nesse momento, mas não para a destruição, e sim para a salvação. Creio que nós, que somos os que cremos, estamos diante de uma oportunidade maravilhosa de demonstrar profeticamente, de indicar profeticamente que estas são coisas que devem ser observadas pela humanidade, são provas, são evidências, são sinais que confirmam as hipóteses bíblicas, são sinais que confirmam aquilo que a Bíblia nos ensina que seria importante a humanidade saber, não é? Explicar um pouco, alguém está perguntando sobre a diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus apresentado por Jesus na época da graça. Davi, nosso amigo Davi Rogério, Davi, Lenita, suas filhas, muito bem-vindos. Obrigado pela sua pergunta, Davi, pela sua participação. Sim, nós temos esta interpretação de que há um Deus no Antigo Testamento, um Deus de ira, um Deus de destruição, e há um Deus no Novo Testamento que se manifesta em Jesus, que é o Deus da graça, da salvação. Isto é uma dicotomia, isto é uma separação, uma divisão do caráter de Deus, como se Deus tivesse sofrido uma mudança que foi criada no meio cristão gentílico. Mas para os escritores bíblicos, para os israelitas do Antigo Testamento e mesmo os israelitas do tempo de Jesus e posteriores que escreveram a Bíblia dentro da sua cultura, esse tipo de divisão nunca existiu. A Bíblia nos é muito clara em dizer que Jeová, o Criador, é um só. Deuteronômio, capítulo 4, nos ensina, eu sou único, eu não mudo, não é? Este é o caráter de Deus. A sua misericórdia se manifesta por toda a Bíblia. No Antigo Testamento nós temos o Deus da graça, quando chama Abraão. Lá nos ensina Paulo que lá mesmo a graça se manifesta ao salvar Abraão, ao chamar Abraão. Abraão foi alvo da graça. Ainda não havia lei, ainda não havia os mandamentos de Moisés. Então, Abraão, segundo Paulo nos escreve, já foi justificado pela graça, e esta era a visão dos israelitas escritores do tempo do Novo Testamento. E está se referindo ao Antigo Testamento. O chamado de Israel, segundo nós vemos na própria Bíblia, toda ela, também foi fruto da graça de Deus. Então, a graça de Deus está em todos os lugares. Olha só que interessante.
Quando nós lemos Gênesis, capítulo 3, que nos ensina que Adão se desperta para o fato de que algo estava errado a partir daquele momento, ou seja, quando seus olhos se abrem porque pecou, porque comeu da fruta e viu que estava nu e se escondeu, ou seja, a culpa toma conta de Adão, nós vemos que Adão faz para si roupas de peles de folhas. Adão faz para si roupas de folhas de figueira para cobrir-se na sua vergonha, ou seja, para cobrir a sua nudez. Nudez no sentido de culpa, uma sensação de culpa. Quando Adão faz essas roupas, ele costura roupas de folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Nós estamos diante de uma figura de linguagem, de um símbolo. A folha de figueira, ou as vestes feitas de vegetais e folhas para cobrir a nudez, foi a solução que Adão encontra para resolver a sua crise, para aplacar a ira da divindade com respeito ao seu pecado. Mas se você continua lendo o texto, depois que Deus então se manifesta, e até então, olha só que interessante, que conceito bíblico precioso. Adão peca, seus olhos se abrem, ele vê que estava nu, se envergonha e faz para si roupas de folhas e se esconde por trás das árvores do jardim. Culpa, fuga, transfere a culpa para sua mulher. Logo em seguida Deus pergunta a Adão, porventura você comeu do fruto da árvore que eu disse que você não deveria comer? E Adão diz, não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Então Adão transfere a culpa, ele foge da sua realidade. Procura esconder, procura justificar-se. Eva também faz isso. Nós, homens ou mulheres, não importa, somos iguais. Quando Jeová interpela Eva, ela diz, não, foi a serpente que o Senhor criou. No fim das contas, a culpa passa a ser do próprio Criador, não é verdade? Olha só, depois desse momento do capítulo 3 de Gênesis, quando nós vamos nos aproximando do final do livro, está escrito que Deus faz para Adão roupas de pele de animal e o cobre com vestes de pele de animal. Veja só, Adão faz para si roupas de folhas, Jeová faz para Adão roupas de pele. Então a salvação, queridos, aquilo que cobriu de fato a nudez de Adão, foi um sacrifício de um animal. Foi a morte de um animal que Deus toma da sua criação para derramar seu sangue, ou seja, para sacrificar esse animal, tomar a sua pele e cobrir Adão na sua vergonha. Deus rejeita o esforço humano, as vestes de folhas, e coloca no lugar a sua providência, que são as vestes de pele de animal. Perceba que ali já está graça. Graça é Deus providenciando o que você necessita para ser salvo. Então, isso é graça. E o que nós temos, o que é o Antigo Testamento? É uma manifestação passada de Deus? Não é verdade. O que Paulo escreve em Hebreus capítulos 10 e 11 sobre a fé, sobre a graça? Lá está claro, está escrito que o que nós encontramos na lei são sombras de bens vindouros. Ou seja, há uma simbologia criada naquilo que nós chamamos erroneamente de Antigo Testamento, como se aquilo já tivesse passado, mas há toda uma simbologia criada no Antigo Testamento para que nós possamos interpretar Jesus no tempo da salvação. A graça de Deus criou Abraão. A graça de Deus trouxe a Abraão à existência, Isaac, Jacó, os patriarcas, trouxe Moisés, que escreveu o conhecimento, a revelação de Deus. Se você não tivesse os fundamentos de Moisés registrados no Pentateuco e as histórias proféticas e os escritos do Antigo Testamento, nós não teríamos como conhecer, como compreender a salvação em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se nós não tivéssemos o símbolo do Cordeiro que Deus sacrifica para cobrir a nudez de Adão, nós não teríamos entendimento de Jesus que sacrifica a sua própria vida, cujo sangue é derramado para cobrir as nossas culpas, não é? É ali que se fundamenta, é ali que inicia-se a pregação da graça, da salvação pela graça. Então, o que nós chamamos erroneamente de Antigo Testamento nada mais é
do que o pano de fundo da construção da nossa salvação, na qual deveríamos crer, sem o que nós não teríamos como entender Jesus. E nem haveria Novo Testamento, não haveria os escritos de Paulo, os escritos dos apóstolos, não haveria Atos, Hebreus, Coríntios, Romanos, se nós não tivéssemos como espelho cultural, linguístico, o que nós temos lá na Bíblia hebraica, como ela seria melhor referenciada, não é? Então nós podemos entender o que Jesus veio fazer a partir daquilo que Moisés escreveu, daquilo que está nos escritos mais antigos. Nós podemos entender Hebreus a partir disso. Não houvesse o tempo da lei, não haveria conhecimento do tempo da graça. Não podemos dizer que Deus do Antigo Testamento é um Deus de juízo e o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça ou de perdão. Isso não é verdade, é o mesmo Deus. E a sua graça está por trás de tudo em todos os tempos, construindo o nosso entendimento. Portanto, esta premissa, desta dicotomia do Espírito Divino, na minha opinião particular, não deve ser a explicação. Isso é muito comum no meio cristão, mas particularmente não faz parte das nossas crenças. E há muitas pessoas que pensam assim. Nós não estamos aqui para ser a última bolacha do pacote. Nós não estamos aqui para ser os inventores da roda. Tenho certeza que muitas pessoas já escreveram sobre estas coisas, já entenderam estas coisas, já pregaram, anunciaram, explicaram estas coisas. Tenho certeza que muitas pessoas já as entendem. E também sei que hoje nós temos acesso à informação que nos permita discernir melhor estas questões. Mas muito boa a sua pergunta, Davi. Obrigado por ela, obrigado também, Hilda, pela sua pergunta. Nós estamos no tempo da graça que sempre estivemos. Servimos ao Deus de graça que sempre servimos. O Deus que é imutável, que deseja perdoar os pecados acima de tudo e espera o nosso arrependimento. A Bíblia nos ensina que nós somos como Deus, não é verdade? Podemos escolher, tomar decisões e fazer escolhas. Estamos chegando ao fim, queridos, dessa transmissão de hoje. Espero que você tenha sido edificado neste diálogo, nesta conversa que estamos tendo. Estaremos disponibilizando esta live no YouTube, no nosso canal. Siga-nos pelo Shalom Leamin, Cursos Bíblicos, Instituto Shalom Leamin, Cursos Bíblicos. Você também pode falar conosco através do nosso WhatsApp, 19 98801 0721, ou até mesmo através do e-mail. Não é? Nós temos um e-mail que é no Gmail, shalomleamin.oficial@gmail.com. shalomleamin.oficial@gmail.com. Este é o nosso e-mail. Você pode nos mandar por ali questões, perguntas. Gostaríamos de responder a todas, mas não será realmente possível. E você deve escrever para lá. Nas próximas lives vamos tocar em assuntos que você sugerir, que você perguntar, ou vamos buscar informações, ou quem até possa nos ajudar, dando-nos explicações sobre estas coisas. Curta-nos no nossa página, no nosso Facebook, Shalom Leamin, e no YouTube. Siga as nossas informações. Vamos trazer a você maiores informações sobre matérias e assuntos que vamos trazer aqui para debate, para discussão. Matérias que talvez possamos pôr nos nossos cursos que vão ser lançados em breve, não é? E você terá acesso às informações com certeza. Queremos ajudar você a ler melhor a Bíblia que você crê, a palavra de Deus que inspira você. Obrigado, Fernando Alonso. Lon está conosco. Prazer ter você conosco. Deus está abençoando sua vida e sei que você é um homem de Deus. Muito bem-vindo ao nosso meio. Queridos, vamos encerrando. Foi um prazer estar com você nesta tarde. No próximo sábado, 16 horas, estaremos aqui novamente, falando com você, trazendo uma palavra de edificação para a sua vida. Seja muito abençoado, os dias sejam preciosos nesses tempos de desafio, de exercício de fé que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Shalom para você.